Estamos de volta com mais um episódio da TratoCast e hoje a gente vai falar sobre os olhos. Eu tô aqui com a doutora Melina Cavalcante Gomes. Eu vou apresentar ela primeiro antes da gente começar aí a nossa conversa. A doutora Melina ela é formada pela UES em Medicina Veterinária, pós-graduada na Faculdade Qualitas em Oftalmologia Clínica e Cirúrgica, sócia e proprietária da Clínica Melina Cavalcante Oftalmologia Veterinária e do Centro de Excelência em Oftalmologia Veterinária. E hoje a gente vai falar sobre a visão de cães e gatos, um olhar cuidadoso sobre esse órgão do sentido. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Eu acho que vai ser muito importante para a gente conscientizar aí os tutores sobre a importância, né, desse cuidado com os olhos. Com certeza, e informar também, né? Tem muita gente que chega no consultório com dúvida, quando começar a fazer um atendimento, o que prestar atenção no dia a dia, o que usar. Então, acho que vai ser legal, pelo menos, para a gente dar essa parte inicial e tirar algumas dúvidas corriqueiras do dia a dia do pessoal. Sim. E para a gente começar, quais que são as principais afecções que acometem esse órgão? Eu sei que é uma coisa muito vasta, né? Mas o que a gente pode elencar aí de principal? Para quem tem cachorro, eu acredito que sejam os traumas, né, as úlceras de córnea, que eu acho que é o grande terror do dia a dia de alguns tutores, né? Então, para cão, eu acredito que sejam as úlceras de córnea. E quando os animais ficam mais velhos, uma catarata, que o pessoal confunde muito, às vezes uma catarata com uma úlcera, ou então todo cachorrinho que fica velho fica cego, mas a galera dos gatos que adoram são as conjuntivites. Tá, então eu acho que para o dia a dia seria o mais importante para separar as duas classes aí, o pessoal do gato e o pessoal do cachorro. Mas na sua casuística, você atende, por exemplo, mais braquicefálico, mais aqueles que são mais predispostos? Claro, né? Os braquicefálicos, Shih Tzu, Pug, Bulldog, essa galera tem mais problema, inclusive tanto de úlcera quanto de algumas alterações palpebrais, cílio mal posicionado, então é demais, né? Eu acho que assim, a gente está numa época que os cães braquicefálicos estão muito em alta, né? Passou a época do piquinês, do poodle, né? Poodle. E daí a gente tá nessa época dos braquicefálicos, do Shih Tzu, do Pug, e eles vêm com uma carga de problemas oftalmológicos muito grande, iniciando o bebezinho, né? Então a gente pega, às vezes, animal de 2 meses, 1 mês, acabou de nascer, já tendo problema, e a gente vai acompanhando até o fim da vida. São animais que têm muita predisposição a ter problemas, né? Cílio, entrópio, alterações de pálpebra, o olho muito exposto, aquela lágrima, lacrimejamento, secreção, são várias coisas durante a vida que a gente pode ter. Ai, você falou uma coisa que eu preciso te perguntar, eu quero muito que você esclareça aí para os tutores e para os nossos colegas veterinários. Enfim, a lágrima ácida, ela é causada por nutrição ou não? Não. Aê! Muito feliz com essa resposta. Eu já sabia, né? Mas eu quero que você explane aí pra gente. Não, a lágrima, aquela mancha, né, que é a cromodacriorreia, ela não é causada por nutrição, má alimentação, nem nada disso, certo? Na maioria das vezes, o animal tem um lacrimejamento por algum motivo, né? Um exemplo, uma obstrução de ducto lacrimal. Então, a lágrima é para escorrer do olho até o focinho. Se tem alguma coisa obstruindo essa passagem, então ela vai escorrer para o pelo. Certo? E aí, com as bactérias do pelo, vai fazer uma oxidação e vai ficar marronzinho. Certo? Sim. Aí tem várias medicações, tal, que nenhuma funciona, diga-se de passagem, nenhuma vai funcionar, porque elas vão diminuir essa ação de oxidação. Elas não vão tratar a causa base. Então, se de repente você entra com um antibiótico para tratar isso, você vai diminuir a quantidade de bactéria local, e daí ela não vai fazer essa reação de oxidação com a lágrima.
certo? Você parou de fazer antibiótico terapia, ela vai voltar toda de novo, porque tá ali, o problema está ali, tem uma causa e a gente precisa de um tratamento. Sim, certo? Então não vai ser a nutrição que vai ser o grande vilão, não vai ser uma medicação que vai ser a paixão e a resolução de todos os problemas. Então, tutores e colegas, se vocês tirarem assim uma coisinha para eu lembrar sempre dessa nossa conversa, é a seguinte: a lágrima ácida ela não é causada pela nutrição. Doutora Melina aqui, especialista em oftalmologia, tá aqui falando aqui pra gente. Por favor, principalmente para os colegas. Por favor, sim, colegas. Sim. A lágrima não é causada pela nutrição. E aí o animalzinho chega no consultório. Quais são os principais exames que podem ser feitos no consultório? A gente vai fazer todos os exames que um oftalmologista faz quando a gente vai numa consulta. Deveriam, né, na verdade. Mas o que a gente não vai conseguir é fazer o exame para ver o grau, né? Falando mais popularmente dessa forma. Então, a gente vai avaliar toda a superfície do olho, vai ver pálpebra, a gente faz uma biomicroscopia com lâmpada de fenda, a gente usa um aparelho para poder fazer uma magnificação, ampliar as estruturas, certo? E fazer a avaliação direitinho. Se tem um cílio errado, se tem uma úlcera, uma mancha, tal. Então, a gente vai fazer essa avaliação de superfície, inclusive de pálpebras, tá? A gente também faz alguns testes neurológicos para saber como é que tá o piscar, como é que tá a parte funcional de neurônios, tal. De nervos, né? A gente faz o exame de dentro do olho, que é a fundoscopia. Então, a gente vai avaliar como é que está a retina, como é que estão os vasos, o nervo óptico, se tem alguma catarata, se não tem, alguma opacidade dentro do olho, tá? Tem a tonometria, que vai fazer a pressão intraocular. Então, é muito importante. Não é a mesma pressão arterial, não é o mesmo aparelho, é outro aparelho, certo? Então, existe um aparelho específico para isso. A gente tem alguns corantes vitais, como a fluoresceína, que é o mais comum, que é aquele colírio que você pinga e fica amarelo, esverdeado, enfim. Mas a gente tem outros, né? Tem o verde, tem o rosa bengala, tem alguns outros corantes vitais que a gente tem usos específicos para alguns casos, certo? Tem o teste de Schimmer, que a gente vai avaliar a lágrima, e hoje a gente tem alguns outros exames que a gente consegue fazer, né? Tem o OSA, que é a avaliação de superfície sem ter nada invasivo, sem pingar colírio. A gente tem um OCT, que avalia, faz a parte de imagem, né? Uma tomografia da córnea e de fundo de olho. Tem alguns testes para ver reação lacrimal. Então, tem um monte de equipamento, um monte de teste que a gente faz no dia a dia, igual o do humano, igualzinho. Nossa, e assim, o olho me parece uma coisa tão complexa. É um órgão, assim, ele sozinho, ele funciona na dele, né? Ele não precisa de mais ninguém, mas é influenciado por todos os outros. Mas então, e aí pegando esse gancho, quais são as doenças sistêmicas que podem acometer aí a acuidade visual? Tudo. Todas as doenças. Nossa, realmente o olho é bem complexo, né? Então, o que acontece? Falando dos cães e gatos, né, especificamente, e alguns outros animais também, né, cavalos, enfim. Mas se atentando a cães e gatos nessa conversa, eles vão ter muito tecido linfóide, né? A íris, ela é um tecido linfóide, ela é formada por linfócitos, né? O linfonodo. Então, ele vai reagir à doença sistêmica como se fosse um linfonodo regional, digamos assim, certo? Falando sobre estatística, o nosso olho tem menos essa reação linfóide do que o dos olhos de cães e gatos, certo? Tá. Então, se o animal tiver uma doença do carrapato, alguma doença parasitária, uma leishmaniose, que aqui é muito endêmica, todas essas doenças vão fazer repercussão ocular, tá? Óbvio, tem algumas doenças que elas vão fazer mais repercussão ocular do que as outras, porque alguns parasitas, eles se instalam também no olho, como a leishmaniose, né? Então, se você tem um animal positivo para o calazar, ele vai ter todas aquelas reações sistêmicas, né, aquela sintomatologia, mas se você fizer, de repente, ter que fazer uma enucleação, tirar o olho, fazer um histopatológico de uma pálpebra ou de uma glândula lacrimal, você pode encontrar o parasita nesse local. Então, ele vai se alojar no local e ele vai causar alteração também, não só secundária ao sistêmico. Então, tem algumas doenças que têm essa causa secundária, uma parasitose, alguma coisa, que vai fazer um processo inflamatório no olho, mas tem algumas doenças que vão causar diretamente no olho. Então, elas vão se instalar lá e elas vão fazer um estrago.
Caramba! E por falar em estrago, quais as medicações que causam estrago? Tem algumas, né? Mas eu acho que pro dia a dia, principalmente, a gente pode pensar na enro e gato. Ela é completamente contraindicada porque ela pode causar uma cegueira, certo? Então não pode usar enro em gatos, por favor, só se for em caso de vida ou morte, né? Mas sabendo dessa reação. E as sulfas, geralmente, assim, o que é mais comum a gente pegar alguns animais que usam sulfa, alguns cães, né, que usam sulfa por um tempo, e a sulfa ela pode causar um problema de baixa lacrimal, né? Ele vai fazer um olho seco e na maioria das vezes não é transitório. Tá? Então tem que ter muito cuidado para usar sulfa em animais, principalmente com os que já têm um olho seco, uma predisposição que vai piorar, e isso é irreversível, certo? Parou de produzir lágrima, a gente não tem um tratamento para voltar a produzir, certo? Então é para usar com muita cautela, né? Eu sei que são antibióticos de amplo espectro e tal, mas é para usar com muita cautela mesmo, sabe? Se puder usar outro, ainda melhor. Ou então já sabendo, ou utilizar com as datas, né? Os dias específicos, tal, seguir bem direitinho o protocolo. Eu acho que é questão de colocar na balança, né? O que vai fazer menos mal ali pro animal. Claro, né? Assim, eu pego muito... A oftalmo é assim com dermato, com endócrino, enfim, né? A gente tem aquela tríade do animal alérgico, acho que a doutora Geice vem conversar mais um pouquinho mais tarde, né, sobre isso. Então, os animais que têm muita alergia, eles vão ter problemas oftalmológicos, vão ter olho seco e tal. E daí eu acho que eu sou a vilã da dermato, ao mesmo tempo sou a melhor amiga, né? Porque na maioria das vezes os meus pacientes têm um problema dermatológico associado, eles precisam usar algum tipo de corticoide-terapia, ou oral ou sistêmica, que vai atrapalhar algum funcionamento do olho se ele tiver uma lesão. Então, se tiver uma lesão, uma úlcera de córnea, o animal não pode usar corticoide, certo? Nem alguns anti-inflamatórios não esteroidais também é prejudicial, mas o corticoide é muito prejudicial, né? Então, com a dermatologia, tem alguns animais que eles precisam usar um corticoide. E daí eu fico, meu Deus do céu, vamos, dermato, socorro, posso parar aí pelo menos uma semana, vai piorar o olho. Então, a gente tem essa comunicação muito boa com o pessoal da dermatologia, porque eles precisam de um uso, eu preciso parar aquele uso, e a gente tem que pensar no bem do animal, né? Sim, e eu acho que uma coisa também importante da gente enfatizar é que as áreas, elas são interligadas, né? Isso que você falou, você é a melhor amiga dali da dermato, né? E aí, essas áreas, elas têm que se conversar muito bem, claro, né? Claro, e com o clínico, né? O clínico, ele tá ali tendo uma função de... É como se ele orientasse e organizasse tudo, né? Então, tem muita doença que tem repercussão oftalmológica, que o animal chega para mim como primeiro atendimento, porque a sintomatologia que ele vai ter no olho. É um olho vermelho, fez uma secreção, alguma coisa. Então ele chega para o primeiro atendimento, eu detecto, esse animal deve estar doente, ele pode estar doente, vai para o clínico, eu preciso que o clínico descubra, eu preciso que ele trate, porque senão nunca vai ficar bom do olho. Então, às vezes, eu tenho um problema sistêmico que os clínicos não conseguem descobrir, ou o tutor também, às vezes, não consegue pagar exame, enfim. Mas que a repercussão oftalmológica, eu não consigo tratar o olho, eu não consigo dar alta da minha parte, porque ele tem uma doença sistêmica associada e que a gente não descobriu ainda, né? Então precisa estar interligado. Por isso que eu acho que é importante a gente conversar, mandar mensagem. Olha, eu geralmente, né, principalmente quando eu conheço os veterinários que me encaminham pacientes, eu mando mensagem, olha, tá assim, o olho tá assado, pode ser que ele tenha isso, pode ser que você tenha que investigar tal coisa. Será que você não pensaria numa doença X? Talvez fazer aquele, né? Ele me contou aqui em consultório que ele não foi vacinado ano passado. Será que não tem alguma influência? Porque a gente vai complementando um trabalho do outro. Eu acho que isso é muito importante, tanto para o nosso trabalho, quanto principalmente para o animal, né? Para o paciente. Sim. E quais que são os sinais que o tutor pode observar que é o alertinho ali de, ele tá precisando ir no oftalmo? Eu sempre brinco que a gente sabe o que é um olho normal, porque você se olha todo dia no espelho, né? Então, se o seu olho não está normal, é porque tem alguma coisa anormal, né? Então, assim, o pessoal, principalmente dos braquicefálicos, eles costumam...
A galera tá aí cheio de grupinhos de raça, né? Só que o grupinho de raça, ele vai te dizer o que é comum. Ele não vai te dizer o que é normal. Então, se você pega um olho que é muito grande, certo? Ai, meu Deus, meu cachorro tem um olhão, é lindo, não sei o quê. Aí, quando você chega num grupo de raça e todos os cachorros também têm um olho muito grande, muito exposto, você vai achar que é normal. Mas aquilo não é normal. Né? Então, da mesma forma que o comum não é o normal. O comum não é o normal, exatamente. Né? Então, assim, o pessoal precisa ficar muito alerta nas secreções. Ai, que ele acorda de manhã, faz um montão de meleca, mas da vizinha faz outro, faz do fulaninho tal, o pessoal, tudo no grupo, todo mundo faz. As manchas, mas porque tá todo mundo manchado, é assim mesmo, né? Não é, tá? Então, assim, um olho normal é um olho branquinho, sem nenhuma mancha, não é para ter vermelhidão, não é para o animal ficar coçando, não é para fazer secreção, não é para ele estar incomodado, não é para ele estar piscando com o olho baixo, nem nada disso, certo? Então, qualquer coisa, você precisa ficar atento e já procurar algum tratamento especializado ou algum atendimento. Tem uma amiga que diz que os olhos não dão uma segunda chance. E realmente eles não dão uma segunda chance. Não dão. Ou podem ficar com alguma perda visual, ou pode perder e não fazer mais nada, sabe? Então, assim, os olhos, eles realmente não dão uma segunda chance. Então, Sim. Viu o animal com o olho vermelho, fazendo uma secreção, coçando muito, esfregando. Ai, tem alguma caspinha aqui ao redor, não sei o quê. Já leva, não espera. Vou esperar 2 semanas para ver qual é. Vou fazer um tratamento que a minha vizinha fez com o cachorro. Às vezes é tarde demais. E às vezes realmente é tarde demais. Tá. E uma coisa interessante que você falou, né? É muito fácil da gente ver o que é normal ou não, porque você também tem olhos, né? E a gente tem que fazer muito essa comparação com o ser humano, né? Para a pessoa realmente entender, né? O que... Precisa. Você fica com remela o dia todo, fica Exato. difícil, né? Fica ali incomodando. Isso não é para acontecer com o animal, Exato, né? A gente esquece que a gente também se incomoda com isso. Então, Sim. Eu acordei com o olho vermelho e coçando. Nossa, tem uma conjuntivite, né? Às vezes a gente já bota ali, é uma conjuntivite. Mas por que o animal pode acordar todo dia com o olho vermelho e coçando, cheio de secreção? Sim. Então, realmente comparar, né? É usar um pouco o bom senso, mas entender que se em você incomoda, nele também vai incomodar. Sim, ótimo. E na sua experiência clínica, durante um tratamento oftálmico, quem dá mais trabalho, o tutor ou o animal? Com certeza absoluta, o tutor. Com certeza, com certeza. Geralmente os animais, eles tendem a aceitar bem o tratamento. Óbvio, tem algumas medicações que incomodam mais. Às vezes eles ficam um pouco impacientes com a quantidade de colírio, da manipulação e tal. Mas quem realmente dá mais trabalho é o tutor. Porque, primeiro, que o animal ele vai depender totalmente de você. Né? Então, eu gosto de comparar como se fosse uma pessoa. Eu sempre pergunto assim: você tem alguém na família que fez catarata? Porque é o que mais se aproxima da realidade, às vezes, no dia a dia, né? Sim. Teve que pingar colírio várias vezes ao dia, não sei o quê, não podia dormir de um lado, papapá. Tem toda aquela restrição, né? E com o animal a mesma coisa, sabe? Só que a pessoa entende que ela tem a restrição e ela consegue se medicar. Né? O animal não consegue. O animal, se você não colocar comida, ele não vai atrás, ele vai morrer. Né? Então, ele vai depender totalmente de você, do seu tratamento. Você tá lá disponibilizando o teu horário de colocar a medicação, de fazer tudo certinho, seguir todas as orientações. Mas acho que esse seria o de tirar de letra. O que é pior para os tutores é o colar elisabetano. Né? Então, meu Deus do céu. Assim, doutora, eu fiquei com dó. Ele não mexe. Ele não come. Ele não sei o que, não sei o que. Então, não seguir a orientação com o colar é muito prejudicial, sabe? Porque o animal vai coçar o olho e ele acaba meu tratamento inteiro numa coçada. Né? Eles não sabem que ele não pode coçar, mas você sabe. E aí você pode impedi-lo com o colar elisabetano. Exatamente. E aí diminui o sofrimento, né? Tem gente que no consultório, gente, me deixa uma semana usando com colar, por favor. Uma semana, me dá uma semana usando direitinho. A pessoa fica, tá bom, doutora, vou tentar, né? E usar especificamente um colar mais rígido. Tem vários colares. Aí às vezes quer comprar um mais confortável, que não é o ideal, tal. Então isso é muito ruim pro tratamento do paciente, né? Mas
eu acho que quem sofre mais, quem dá mais trabalho, sim, com certeza é o tutor. Tá, e aí quando o animalzinho ele perde a visão, ele consegue se adaptar bem? A gente tem muito isso, né, de o animal não se adapta, porque a gente faz muito essa comparação com a gente, né? E nesse caso não é bem assim, né? Pelo menos o que eu acho. Isso, tem alguns animais que eles sofrem mais do que os outros, com certeza, né? O que a gente vê, na maioria das vezes, é o não sentir dor, né? Então, o principal para o animal é não estar sentindo dor. Se ele tiver com um olho visual que esteja doendo muito, é melhor para ele que esse olho seja avisual, que não tenha visão, e ele não esteja sentindo aquela dor. A adaptação deles à dor é muito ruim. A adaptação deles numa cegueira sem dor é muito melhor. Claro, quando a gente tem um animal que vai perdendo uma visão gradativa, eles vão se adaptando melhor ao dia a dia. Em casa, de não esbarrar em nada, ele já vai adaptando com a baixa visão, ele já começa a ser um pouco mais cauteloso, então essa adaptação tende a ser melhor, né? Às vezes, chega muitas vezes, às vezes, um animal na clínica que o tutor nem sabe que ele tá cego, porque ou ele enxerga um pouquinho, ou então em casa ele já tá tão adaptado que a pessoa diz, mas em casa ele, assim, a gente não sai para passear em casa, ele não bate em nada, então eu acho que não tem nada de errado, e daí o animal já tem uma perda visual muito grande, né? Os animais que têm essa perda visual abrupta, eles tendem a sofrer mais, né? Mas inicialmente, na maioria das vezes em casa, depois eles vão acostumando com o espaço, onde come, onde bebe, vão melhorando os outros sentidos, né? A audição, o olfato. E aí vai tornando a vida deles melhor. Óbvio, o principal é não sentir dor. Então, se você tem um animal também que não enxerga a visual, que esse olho está doendo, que pode acontecer. Você tem um animal que está cego, mas tem uma dor local. A vida dele não vai ser fácil, não porque ele está cego, mas sim porque ele está sentindo dor. Tá? Então, a adaptação deles, óbvio, depende de animal para animal, mas tende a não ser ruim, sabe? Eu acho que é muito pior para a gente, que fica achando ruim e desesperado, e vem aquele sentimento às vezes de culpa do que aconteceu, podia evitar, não podia, né, o que houve, do que propriamente deles se adaptando em casa, recebendo amor e carinho. Tá. Sabe? E as alterações no ambiente, além de não mudar móveis de lugar, né, que eu acho muito importante. O local da alimentação no mesmo canto, cocô e xixi, ter a rotina, né? Então não pode mudar móvel, cadeira. Ai, meu Deus do céu, deixei uma cadeira solta no meio da sala, ele foi lá e esbarrou. Pra ele não deveria ter uma cadeira ali no meio, né? Então é importante sim não mudar a rotina, não se mudar. Tive muitos clientes que às vezes se mudam, ai meu Deus, mas aí voltou a bater. Ele vai ter que ter um período de adaptação na casa nova, fazendo as mesmas coisas que você já fazia. Alguns animais eu falo para alguns tutores eu falo para pôr textura, né? Então, colocar alguns tapetes, alguma coisa fofinha, às vezes para ele entender onde que ele tá pisando, tá? Aquela parte tátil. E aí, para cães também tem tipo uma guia, né? Isso, tem uma guia como se fosse um arame, né? Isso. Alguns animais se adaptam. O problema daquele arame é porque às vezes ele é muito pesado, então pra galera menorzinha ele fica difícil, né? Da manipulação. Já tive alguns tutores que improvisaram daquela forma, né? Que você põe como se fosse na guia, na coleira aqui da peitoral. E aí ele põe um arozinho, né, para não bater. Alguns pacientes que eu atendo de imediato, às vezes eu peço para deixar com um colar elisabetano, e aí um colar conforto, tal, ajudaria nesses momentos, porque ele vai ter aquela parte tátil de bater no colar e não bater na cabeça, sabe? Então tudo bem, ele vai dar uma assustada, mas ele vai começar a entender do que tá batendo e não é nele, né? Então ajuda nessa fase inicial do animal não se machucar. Interessante. O colar é mais desconfortável, né? Com a coleirazinha com arame, eles tendem a ter mais independência, digamos assim, né? O colar ele é um pouco mais complicado, mas também é uma alternativa. E eu vou fazer um adendo aqui para gatos. Nas verticalizações a gente pode colocar, né, as beiradinhas das verticalizações, porque daí o gato, ao invés de ele pular, ele vai ver onde que vai estar terminando ali o degrau, né? E tem muito gato, tá tendo muito gato em consultório que já chega às vezes cego, mas ele tem uma rotina normal em casa. E daí a pessoa fica, mas eu fui num veterinário X, ele disse que tinha que tirar o olho, eu disse, gente, não mexe.
se ele está feliz dessa forma, subindo todas aquelas coisas na parede, deixa ele desse jeito, não vamos mexer. Ele não tá sentindo dor, ele tá comendo, a vida dele tá normal. Deixa o bichinho viver desse jeito. Ah, mas é um olho feio. Tá, mas a vida dele tá normal. É que ele não vê um vulto, alguma coisa naquele olho feio, sabe? Então, realmente, é fazer o acompanhamento, ver como é que tá o animal em casa, ver o comportamento e daí vida seguir. Sim, né? o importante é que o animal esteja bem. Exato. Né? Exato. A gente ajuda com essas coisas de colocar como é o nome? É tipo uma barreira, uma barreirazinha, né? Uma barreirazinha né? no degrau. Isso. É. E existe alguma recomendação para check-up oftalmológico? Geralmente eu peço para os animais, os cães, né? Cães, principalmente os braquicefálicos, mas em geral, se você compra, sabe? Eu acho que assim, deveria ser um exame meio de compra e venda, sabe? Você comprou o animal, acho que se eu adquirir o animal, eu acho que o ideal seria já levar, né? Tá. Pra você já saber o que tem algumas alterações que são genéticas, são hereditárias, né? Então, você já saber o que você comprou, sabe? Falando de pug, bulldog e tal, algumas alterações elas vão aparecer no decorrer da vida, mas tem algumas que a gente já consegue ver quanto bebê. Tá? Então a pessoa fica, mas quanto tempo eu tenho que levar? Acho que até uns 6 meses para você fazer a primeira avaliação, para ver se tem alguma coisa que veio, né, que ele já nasceu daquela forma e a gente já consiga organizar um tratamento, fazer um acompanhamento. Eu acho que deveria assim ser o ideal, até uns 6 meses. Para gato, como é mais estressante sair de casa com um gato, enfim, quando acontece alguma coisa, né? Ou então os bebês que são adotados, sim. Eu acho que pegou um bebê gatinho adotado, já leva para ver. Porque na maioria das vezes você adota, é ótimo, mas às vezes vem com o ônus da adoção, que vem com alguma doença da rua, né? Um animal indefeso de rua. E às vezes tem algumas alterações oftalmológicas que são mais escondidas, né? Uma conjuntivite inicial, você não precisa esperar o animal tá com o olho vermelho acometido, cheio de secreção para levar. Às vezes a gente consegue tratar já de início, é melhor até para o animal, para a visão, enfim. Então eu acho que para os cães, até uns 6 meses de idade seria uma boa idade, né? Para os gatos adotados, adotor já leva, acho que seria isso. Tá. Para os gatos não adotados, que você já conhece, enfim, ou que não aconteceu nada, não levar, talvez, para o oftalmo, para um clínico geral, fazer acompanhamento. O clínico vai olhar, ter um bom clínico, né? Porque se tiver, às vezes, no comecinho, o clínico até pode observar e encaminhar, mas para a galerinha de cão aí, principalmente os braquicefálicos com 6 meses. Tá. Mas você sabe que sempre existem as exceções, né? O meu gato, por exemplo, adora seu consultório. Ama. Fica super bem no seu consultório. Tem alguns que ficam, a gente tem um ambiente... O pessoal diz, eu sou cat friendly. Gente, eu adoro agarrar os gatos que vão no meu consultório. Eu amo, assim, completamente não cat friendly, né? Mas tem um ambiente mais escuro, coloca spray, né? Tenta não fazer barulho, marcar em horários diferentes dos cães e tal, que a gente consegue fazer mais por eles, né? Tem clínicas mais especializadas que tem um ambiente bem mais controlado, mas lá na clínica a gente faz dessa forma e até agora tem funcionado, né? Tem os dado meus certo. Gatinhos, eles gostam, né? Então... Vamos de curiosidade? Conta. Tem algumas coisas aqui que eu também tenho muita curiosidade e eu vejo muitos tutores também perguntando. Certo. Tá? Cães e gatos enxergam colorido? Enxergam, sim. Olha! Eles enxergam colorido, sim. Eles não vão enxergar a parte do vermelho, digamos assim. Certo? Então... Tem até uma foto legal que você pode achar fácil no Google a comparação, né? Então ele vai enxergar uma parte mais cinza, acinzentada no vermelho. Mas eles vão enxergar colorido sim, né? Principalmente o azul, o amarelo e os derivados. Ah, que legal! Então eles podem ter predileção de cor. Pode, com certeza, né? Principalmente a galera que chega já, porque meu cachorro acho que tá enxergando menos. Joga a bolinha e ele não vê e tal. Se, gente, troca a cor da bolinha,
sabe? Porque ele adora o vermelho. O vermelho ele vai estar num tom de cinza, numa mesa cinza, então ele vai enxergar mais ou menos a mesma coisa. Se ele já tem alguma dificuldade ou uma deficiência visual, ele não vai ter aquela diferenciação. Se você pega um cinza, bota um azul no meio, então você vai ter outra diferença, né? Ele vai começar a brincar de novo, tal. Então eles vão ter predileção sim pela cor. Olha... E cão e gato pode ter astigmatismo, miopia? Pode ter. Meu Deus, então eles teriam que usar óculos? Que lindo! Sim, teriam. Tem alguns estudos e tem um pessoal a nível de Rio, São Paulo, fazendo trabalho com... É um aparelho específico que é usado em crianças ou então não verbais, autistas não verbais, enfim, ou acamados, que eles não falam, né? Então eles não conseguem te dizer a letra A, a letra B. Você leva uma criança no oftalmologista, como que você sabe que ela tem uma miopia, né? Ai, meu Deus, ela não vai ler a letrinha. Ela nem sabe qual é a letrinha. Então é o mesmo equipamento usado para cães, né, que o pessoal está fazendo para fazer uma estimativa, né, de graus. Óbvio, precisaria usar óculos, tem alguns cães que eles estão testando e tal, mas tem principalmente para você saber, às vezes você acha que o animal é normal, mas não pega uma bolinha de longe. Vale, mas você tá cego? Não, pode ser que ele seja um animal míope. Olha... Muito interessante. Essa realmente eu não sabia. Mas faz todo sentido, né? O órgão é igual ao nosso. Isso, exatamente. Tá. E eles enxergam no escuro? Enxergam no escuro também melhor do que a gente. Eles têm adaptação no escuro muito melhor do que a gente. E os gatos, principalmente, né? Pela quantidade de células da retina que são responsáveis por isso. Eles têm uma maior quantidade, os cães têm uma menor quantidade, mas muito maior do que a nossa. Então a adaptação no escuro deles é muito melhor. Eles enxergam sim no escuro, também enxergam colorido. Então... Incrível. Amei. Doutora Melina, a gente vai encerrando então por aqui. Muito obrigada, eu adorei, eu aprendi muito e eu espero que todos vocês aí de casa também tenham aprendido muito com a doutora Melina. Gente, eu que agradeço o convite, eu aprendo com vocês, sempre que eu peço socorro, alguma coisa pra gata, eu, doutora, socorro, me ajuda, tô mandando me ajuda, mas eu que agradeço o convite, obrigada, se começar a semana desse jeito, começar a semana com esse astral, com o pessoal aqui, foi ótimo. Então, pra gente finalizar, eu gostaria de te entregar um mimo da Trato pra agradecer essa sua presença maravilhosa. Obrigada. Pode mostrar algumas coisas? Pode. Olha. É de enriquecimento alimentar, viu? Gente, meus cachorros vão amar. São todos gordinhos. Ai, meu Deus. Adorei. Obrigada mais uma vez. Obrigada. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio da Trato Cast. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito. E fiquem ligados nas nossas próximas conversas.